Irmãos, do puritano inglês congregacional David Clarkson. Ele vai mostrar como que o culto público deve ser preferido à piedade privada. E é interessante que nós vivemos dias recentes na pandemia em que não era só o mundo que dizia para a igreja, culto não é essencial. Muitos dentro da própria igreja diziam, culto não é essencial. E esse material, o David Clarkson vai mostrar como que o culto é o ápice da igreja do Senhor na sua expressão como um corpo. E que a igreja deveria ser diligente nisso, amar isso, trazer os seus filhos, como nós acabamos de falar, estar atento à pregação e quando houver a santa convocação no dia do Senhor, aqui estamos. Porque o culto é preferido ao privado. Pode passar, querido. Aqui, a preciosidade da alma, por mais ou menos Thomas Watson. Agora vocês entenderam por que meu filho chama-se Thomas, né? Muitos Thomas presbiterianos do século XVII que eu amo, e aí eu me inspirei neles para botar o nome do meu primeiro filho de Thomas. A preciosidade da alma, Thomas Watson trabalha o texto do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e ele vai mostrar como que uma alma é mais preciosa que todo o mundo, e que vale a pena nós trabalharmos nela, né? Aqui um comentário de um escocês, David Dixon, o primeiro a comentar a Confissão de Fé do Westminster. Ele também comentou os Salmos, esse é o comentário dele, Salmo 1, pode passar. Isso aqui tem a ver com o canto dos Salmos e o amor cristão, sobre a prática de cantar os Salmos, e a ideia desse material foi produzido para ajudar na pacificação desse tema tão polêmico e belicoso no meio da igreja. Aqui tem pastores com posições diferentes para nos mostrar a importância disso de uma forma amorosa. Mesmo que um discordando do outro, todos estão unidos num só propósito. Pode passar. Aqui um texto de Thomas Boston, apresentando Cristo como a maior dádiva que Deus deu à humanidade. Pode passar. Aqui um texto do puritano norte-americano Jonathan Edwards, Orgulho Espiritual. Um texto maravilhoso. Pode passar. E esse texto aqui, meu querido, se você quer ser encorajado à prática da oração, é esse texto que você precisa ler. Esse texto nos humilha e escancara o que está por trás da nossa negligência na oração. É um texto que não tem como você ler e não ser impactado. Escrito por esse mesmo irmão, Jonathan Edwards. A negligência, pode voltar um pouquinho. A negligência dos hipócritas no dever da oração. Você termina o livro chorando, pedindo misericórdia ao Senhor, para que nós não sejamos hipócritas no dever da oração. Aqui é um texto de um escocês, presbiteriano escocês, também no século XVII, sobre o governo civil, em que ele mostra no que a igreja e o Estado são diferentes, mas no que eles são iguais. E há um ponto de comum que eles são, é que os dois têm que ouvir Deus. Os dois têm que ouvir a palavra de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. E que todos os presidentes, os reis, os deputados, quem for, tem que ouvir a palavra de Deus para fazer as suas leis e pautar a direção da sociedade. Essa era a convicção dos nossos pais presbiterianos e que está no nosso padrão de Westminster. Pode passar. Esse texto aqui, irmãos, é outro texto maravilhoso, David Clarkson também. A idolatria secreta. Ele vai descortinar alguns ídolos em nosso coração. E como a gente identificar um ídolo em nosso coração, né? É um material muito útil também no sentido pastoral. Pode passar. Aqui é um comentário de 6 presbiterianos do século 17 e 18 sobre a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Pode passar. Aqui é um texto do escocês, presbiteriano escocês, também Covenanter, né, do século XVII. Robert Bailey foi um dos delegados da Assembleia do Westminster, em que ele discutiu sobre quem deve pregar, tratando da pergunta 158, que entrega o ministério e o ofício da pregação aos ministros. Um tema que, infelizmente, se tornou polêmico nos nossos dias e na nossa denominação. Está aqui um dos nossos pais na fé, que estavam na Assembleia do Westminster, explicando e argumentando biblicamente por que isso é dessa forma. Por favor. Esse aqui é um dos nossos mais recentes lançamentos, que voou também lá no seminário, não deu tempo nem de chegar aqui para a igreja. É um material do pastor presbiteriano norte-americano, ele está vivo, o David Hall. É um material de 480 páginas nesse livro. Hall, ele faz uma teologia bíblica de Gênesis a Apocalipse, tratando sobre tudo que a Bíblia ensina sobre o governo civil. E depois, na segunda parte da obra, ele vai dos pais apostólicos até o século XX, fazendo uma teologia histórica de tudo que a igreja, no decorrer dos séculos, professou, afirmou sobre o governo civil. Irmãos, é um curso de teoria política, de teologia política maravilhoso.
Muitos gostam muito dos seus streams romanistas sobre política, ou do seu comentarista antissistema favorito, e às vezes não conhece a posição que a igreja sustentou no decorrer dos séculos sobre o governo civil. Se você quer ir para as próximas eleições mais convicto do que a palavra de Deus diz sobre isso, é esse material que você precisa ler. É um banquete. E o mais legal é que David Hall, com toda a sua formação alto nível, ele escreveu um livro acessível a toda a igreja, como um pastor instruindo o seu rebanho. Pode passar? Esse, irmãos, foi a minha primeira pesquisa na pós-graduação em aconselhamento bíblico, a prática bíblico-puritana do autoexame. Nesse material, eu procuro mostrar essa ordenança bíblica sobre o autoexame, trabalho vários textos e faço uso dos puritanos. Meus irmãos, eu recomendo, não foi porque eu escrevi não, tá? É só para dizer o seguinte, esse material que trata do autoexame é muito importante para a nossa caminhada com o Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos meditar na nossa caminhada com Cristo é sobre o autoexame. Quer ver uma coisa? Para participar da mesa do Senhor, tem uma coisa que Deus manda a gente fazer sempre. Examinar a si mesmo. Você está vendo como isso é importante? Eu só dou só um texto de muitos outros que a Bíblia fala sobre o autoexame. Então, é um texto também que eu procurei ser o mais didático possível, o mais simples possível, para o benefício da igreja. Pode passar. Já mostrei isso aqui ontem, pode passar. Pode passar. Esse é um outro texto do Samuel Miller. Infelizmente, também é um tema polêmico, mas é um presbiteriano norte-americano, mostrando por que os presbiterianos não celebraram no passado e não celebravam nos seus dias e não deveriam continuar celebrando os chamados dias santos do calendário romanista, como a Páscoa, o Natal, a Ascensão, a Pentecostes, etc. Novamente, irmãos, eu sei que isso é um tema muito polêmico e o tom do livro, do e-book, foi ser também pastoral, não belicoso nem beligerante, mas a gente precisava também publicar materiais desse sentido. Pode passar? Mais material sobre teologia bíblica. Pode passar? Sobre decretos e providências dos puritanos William Perkins e William Ames. Pode passar? Robert Bailey, que já foi mencionado aqui, ele escreveu um material contra o arminianismo. Então, se você quer meditar um pouco mais sobre como refutar o arminianismo, aqui tem um material bem didático para auxiliar nisso. Há um catecismo sobre o governo e a disciplina da igreja presbiteriana, feito em 1849. Pode passar? E vou parar aqui nesse aqui. Cornelius Van Til, um presbiteriano norte-americano, holandês na sua origem, e se tornou um gigante na área de teologia filosófica e na apologética. Se você é universitário, ou se você gosta dessa área, você precisa ler esses materiais de Cornelius Van Til. Ele é muito útil para capacitar a igreja no que diz respeito à evangelização na área da apologética. Então, esse é um material, um artigo curto dele sobre filosofia cristã. Tá bom, queridos? Então, são esses os e-books que nós podemos recomendar. E como o pastor falou, intervalo 15 minutos, 20, 15? 15 minutos. E a gente retorna.